Olá, é bom ter você de volta. Como vimos, essa semana foi particularmente produtiva para o TST, então dividimos em 3 vídeos as decisões publicadas agora na segunda semana de setembro de 2019. E hoje vamos ver aquelas decisões publicadas pela SDI 2. Nessa primeira decisão, se vê a manutenção de decisão em tutela provisória, na qual se determinou que a empresa se responsabilizasse pelos custos da lavagem e higienização de uniforme. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 5143, dígito 98 de 2018, cuja emenda diz que, à luz da jurisprudência da SDI 1, a responsabilidade pela lavagem e higienização de uniforme está relacionada com a natureza da vestimenta e com a atividade desempenhada pelo empregado. No caso em tela, a prova documental juntada pelo próprio impletante dá conta de que o equipamento de proteção individual requer procedimentos específicos para que tenha seu padrão de segurança preservado em sua integralidade. De outro lado, não há evidências de que sejam simples uniformes de uso diário, cuja necessidade de lavagem estaria relacionada tão somente com aspectos de higiene básica. Então, o que se teve aqui foi a demanda originária requerendo que a empresa se responsabilizasse pela lavagem de uniformes com características anti-chama, que tinham proteção especial contra fogo. O que se verificou no caso foi que a tutela provisória concedida foi no sentido de que a empresa efetivamente se responsabilizasse por essa lavagem, porque se tratava de uma limpeza especial, uma lavagem diferenciada em relação à higiene básica, ou seja, de uma máquina de lavar ou coisa do que valha. Então, o que se fez nesse recurso ordinário foi se negar provimento ao recurso em virtude da manutenção, de verificação de que realmente se extrapolava a manutenção desse uniforme extrapolava aqueles aspectos da higiene básica. Nesse próximo caso, envolvendo a ação rescisória, se tem a questão de que na ação rescisória não se exige propriamente um pré-questionamento, assim como se exige nos recursos extraordinários, mas a matéria de direito objeto da ação rescisória deve já ter sido discutida na questão originária. Trata-se então do recurso ordinário em ação rescisória 11320 do 48 de 2017, cuja emenda diz que o juízo, ao julgar a ação subjacente, afastou a prescrição bienal estabelecida no inciso 29, artigo 7º da Constituição, adotando como accionata a data em que teria sido averbada a escritura pública de desapropriação no registro de imóveis. Em face dessa decisão, apenas a ré, então reclamada, interpôs recurso ordinário insurgindo-se contra o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Das contrarrazões, os autores se limitaram a impugnar a alegação do recurso, reforçando a observância da prescrição bienal a contar da efetivação do negócio, o que afastaria a extinção da ação. Dessa forma, os autores não refutaram a aplicação da prescrição bienal na espécie, inexistindo pré-questionamento da matéria no enfoque almejado da prescrição quinquenal prevista no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 2º do Código Civil. Então, ainda que aqui nessa emenda se tenha referência a pré-questionamento, o certo é que na ação rescisória não se exige especificamente um pré-questionamento, tal como se tem no recurso revista, no recurso especial e no recurso extraordinário. Entretanto, a matéria de direito que venha a ser objeto da ação rescisória deve ter sido objeto de discussão na ação originária, naquela ação a partir da qual se proferiu a decisão cuja a desconstituição se pretende na ação rescisória. E como se vê nesse caso, a parte autora nessa ação rescisória discutia a aplicação da prescrição na cobrança de comissões, por isso que aqui se refere à prescrição contada a partir do registro, na averbação da escritura de desapropriação no registro de imóveis. Ocorre que o que se verificou no caso concreto foi que não houve insurgência do autor da ação rescisória ao tempo da ação originária quanto a qual contagem seria feita em relação à prescrição, se a prescrição bienal ou se a prescrição bienal. O que foi discutido só no processo originário foi a partir de quando se contaria essa prescrição bienal, sendo que a prescrição bienal não foi objeto de debate nem de decisão específica nessa ação originária. Dessa forma, não seria cabível mais na ação rescisória discutir se seria aplicável ou não a prescrição quinquenal a partir do disposto no Código Civil. E assim não se admitiu propriamente essa ação rescisória. Então, mais uma vez, caso se pretenda discutir alguma matéria de direito em ação rescisória, essa matéria tem que ter sido objeto de discussão
na ação originária. Não se trata propriamente de um pré-questionamento, mas a matéria de direito tem que ter sido discutida. Quando se trata de matéria de fato, como por exemplo lei de fato ou documento novo, a questão muda um pouco de figura, mas para questões de direito, essa questão de direito tem que ter sido examinada no processo originário para poder ser objeto de discussão na ação rescisória. Nesse próximo caso, se confirma o cabimento do mandado de segurança para discutir essa determinação de transferência de valores, ou chamado saldo remanescente, para quitação de outra ação trabalhista, ainda quando a empresa estivesse em processo de recuperação judicial. Trata-se do recurso ordinário de mandado de segurança 100-1380, dígito 69, de 2017, cuja emenda diz que, considerando a teratologia do ato coator, configurada na transferência do saldo remanescente para a quitação de outra reclamação trabalhista movida em face da empresa com recuperação judicial declarada, é forçoso concluir pelo afastamento do óbice da OJ 92 e a respectiva concessão da segurança para obstar a remessa do saldo remanescente a processo diverso do qual foi constrito o valor, com a disponibilização da importância ao juízo universal da recuperação judicial. Como vimos já em vídeos anteriores, o TST resolveu essa questão em vista de pronunciamentos, inclusive do STJ, acerca da competência do juízo universal da recuperação judicial ou da falência para disposição de valores de empresas nessas condições, sob falência ou sob processo de recuperação judicial, ainda que esses valores tenham sido penhorados ou constritos antes da declaração dessa falência ou do início do processo de recuperação judicial. E nesse caso o que se tinha era isso, houve a apreensão de determinados valores antes mesmo da concessão do pedido de recuperação judicial e o primeiro juízo satisfez o crédito a que correspondia à sua pretensão e determinou que o saldo remanescente fosse remetido a outra ação trabalhista, a juízo de outra ação trabalhista para que se fizesse a quitação das parcelas lá requeridas. O que se entendeu foi que esse mandado de segurança deveria ser concedido, essa segurança deveria ser concedida para que esses valores não fossem transferidos ao juízo trabalhista, mas sim ao juízo universal da recuperação judicial, onde comporiam o quadro geral, a satisfação do quadro geral de credores. Nesse caso e no próximo, trata-se de ação rescisória no qual se verifica colusão e numa questão bastante específica que é a simulação de lide para prejudicar outros credores, especialmente em vista de bem eventualmente já apreendido. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 13.01.19, dígito 76, de 2014, cuja emenda traz que a colusão, prevista no inciso 3º do artigo 485 do CPC, de 73, expõe a prática de ato processual simulado entre as partes que, maliciosamente, visam alcançar fim proibido por lei e prejudicar terceiros. Fixados esses parâmetros, cumpre verificar que, no caso concreto, o indício que apontem para a ausência de litigiosidade no processo matriz. Verifique-se a existência de indícios incisivos no que se refere à ocorrência de comum entre as partes, com o intuito de frustrar o ônus hipotecário do imóvel de propriedade da hora recorrida, haja vista a preferência do crédito trabalhista em relação aos demais credores judiciais. Então, o que se tem é que, infelizmente, alguma ocorrência que agora é menos constante, mas já houve oportunidade de ser mais habitual, em que determinado imóvel estava ofertado em garantia hipotecária. Essa garantia hipotecária, em geral, precede qualquer outras garantias, especialmente quirografárias. Entretanto, esse crédito hipotecário não precede ao crédito trabalhista. Infelizmente, alguns proprietários, alguns credores proprietários de imóveis, que eventualmente já estavam sujeitos a algum tipo de ônus ou constrição ou gravame, simulavam uma lide trabalhista, sequer participavam da lide trabalhista ou faziam muito rapidamente um acordo e, assim, procediam imediatamente à execução desse acordo trabalhista em prejuízo desse credor hipotecário. E como vamos ver no próximo caso, até inclusive em prejuízo de outros credores trabalhistas. Então o que se tem nesse caso é que se verificou essa colusão, porque a lide foi simulada, verificando-se então essa ausência de litigiosidade, ou seja, a ação foi simplesmente proposta sem que de forma habitual houvesse qualquer tipo de impugnação a essa pretensão formulada, o que é absolutamente inusual na Justiça do Trabalho. Há pelo menos algum tipo de tentativa de acordo, alguma impugnação, especialmente quando os valores são
vultosos. E no caso aqui concreto, a parcela do imóvel que foi dado como satisfação a essa ação trabalhista simulada foi entendida como até maior do que seria o equivalente ao débito verificado de forma simulada. Nesse próximo caso, também se confirma essa situação de colusão em prejuízo a terceiros. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 6360, dígito 84 de 2015, cuja ementa traz que, ou melhor, revela como elementos que demonstraram a ausência de litigiosidade e efetiva colusão, a ausência de resistência das réis na ação matriz, as quais, embora intimadas, não compareceram à audiência e ainda enviaram advogado que não apresentou defesa. A inércia na interposição de recursos ou maiores questionamentos, apesar do vultoso valor da demanda, que no caso alcançava R$ 2 milhões. A apresentação voluntária e imediatamente ao trânsito em julgado da conta de liquidação, acompanhada de pedido de arresto de um determinado imóvel que já havia sido penhorado dos autos de ação de cobrança com ação de despejo. O comprovado relacionamento amoroso entre o autor da reclamação e a sócia de uma das empresas executadas na ação civil. A pretensão de satisfação do crédito trabalhista mediante reservas de numerário do imóvel dado em garantia da fiança, o qual se encontrava penhorado em face de credores da ação de cobrança, cuja praxe estava na iminência de ser realizada. Então, aqui mais uma vez você tem esse procedimento reprovável de que a parte vê um imóvel seu constrito, aqui no caso em juízo civil, numa ação de cobrança relacionada a aluguéis, que estava acumulada com ação de despejo. Então, o que se verificou nesse caso foi a simulação de uma lide, na qual simplesmente não houve um pedido bastante vultoso, um pedido bastante alto, com um valor bastante alto. A parte reclamada não apresenta qualquer resistência, inclusive falta audiência, não interpõe qualquer tipo de recurso, inclusive apresenta de forma imediata conta de liquidação, apontando especificamente para esse exato imóvel que estava sendo penhorado e estava com prazo iminente em ação diversa, ou seja, se configurava não só o relacionamento, a proximidade entre as partes autor e ré na ação simulada, se verifica um comportamento não condizente com o que seria a litigância habitual e há esses elementos de direcionamento da petição da execução na lide simulada em desfavor do credor da ação de cobrança. Nessa condição se caracterizava a colusão e se mostrava então admissível a ação rescisória para desconstituir esse título judicial simulado. Nesse próximo caso, se consigna também a impenhorabilidade de valores referentes à restituição de imposto de renda. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 603, dígito 88 de 2015, no qual se tem a jurisprudência dessa subseção especializada no sentido de que os valores referentes à restituição de imposto de renda são considerados verbas oriundas do salário, visto que o crédito se dá a partir do reconhecimento da tributação a mais da renda do contribuinte retida na fonte de pagamento. Dessarte, a impenhorabilidade absoluta preconizada no artigo 649, inciso 4 do CPC de 73, alcança eventuais valores devidos a título de restituição de imposto de renda. Então, como se vê, esse caso se referia à legislação do CPC previsto no CPC de 73. A interpretação dessa decisão deve se dar à luz, então, em novos casos, a partir do que dispõe o CPC de 2015. Então, no caso, se conclui efetivamente que os valores que eventualmente seriam devidos ao reclamado ou ao executado na reclamação trabalhista relativos à restituição de imposto de renda não podem ser penhorados, uma vez que sejam atrelados ou tenham sido descontados na fonte com relação a salários. Então encerramos aqui o segundo vídeo da semana, com as decisões da SDI publicadas agora na segunda semana de setembro de 2019. Infelizmente, como vimos, a semana foi bastante produtiva de publicações, então tivemos que correr sobre alguns desses julgados. Mas ainda assim, se algum dos temas que lhe surgiram neles lhe chama atenção ou algum outro lhe atrai o interesse, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo próprio para tratar deles. Eu agradeço sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!